Se nós olharmos para os dados oficiais e associarmos aos dados oficiais os números do subemprego, não é? E daqueles empregos informais que as pessoas têm para sobreviver, vamos notar que os dados vão crescer ainda mais. Há um trabalho a fazer, grande, que propicie a criação de empregos no país. Vimos, o Alberto esteve a falar da indústria do gás. A indústria do gás é altamente tecnológica. Tenho dito há mais de 10 anos que é importante falar dos números quando se fala do gás, aqueles anúncios que falam de milhões de dólares que vão entrar para o país. É importante para nós sabermos escrutinar, mas mais importante ainda é ter presente que esta indústria deve alimentar outras indústrias que vão gerar emprego. Vou-lhe dar um exemplo simples. Não faz sentido que um país como Moçambique, com a costa que tem, com o clima que tem, com as reservas que tem marinhas e não só que tem, que o turismo não seja um motor de desenvolvimento deste país. O que estou a dizer é, tu tens a componente agricultura, tens a componente turismo, que deve ser uma componente que deve gerar empregos. E para isto é importante trabalhar a estrutura da economia, criar condições para que jovens sejam acompanhados e que as suas empresas também tenham todas as condições de acompanhamento para que elas empreguem pessoas, para que não tenhamos as chamadas empresas que pululam pela cidade de Maputo, em que é uma pessoa só que é o dono da empresa, movimenta milhões de dólares e só faz lobbies, mas não emprega moçambicanos. É preciso que se planeie toda a economia olhando para este ritmo de crescimento que aqui estamos a falar. Então, olhando para aquilo que são as políticas públicas nos últimos tempos, podemos dizer com algum nível de segurança que não houve o efeito desejado. Ou seja, continuamos a ter, por exemplo, uma estrutura bastante, quer dizer, mais uma vez, a espinha dorsal da nossa economia continua a ser a indústria extrativa. Isto não cria emprego. Olhando para a agricultura em particular, está mais focada no setor primário, com altos índices de baixa produtividade. E depois o setor transformador, a agroindústria, é um setor quase inexistente em Moçambique, que seria aquela que poderia empregar mais mão de obra numa primeira fase. Tenho dito aqui e reitero que o Instituto Nacional de Estatística é, para mim, a instituição mais credível que nós temos em Moçambique, apresenta dados fiáveis e, em relação a esses dados, eu digo que sim, são dados a levar a sério, que refletem a realidade, mas, como disse na minha primeira intervenção, que é estes dados oficiais nós temos que depois que trabalhar. Significa pegar os dados que mostram o emprego, estes 11 milhões de moçambicanos, e depois nos 11 milhões de empregados, de moçambicanos empregados, ver qual é a percentagem que está em subemprego e depois afunilar ainda mais, ir ver quais são aqueles que estão em empregos informais de sobrevivência. Quando fazes essa distinção, depois vais ter os dados do desemprego real. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que o Mustafa levanta, que tem a ver com a feira que houve semana passada, é preciso ter muito cuidado na análise daquela situação. Primeiro é olhar, havia uma conferência, separar a conferência
da feira, que são ações distintas. Eu disse e reitero que a crise nacional que nós temos é uma crise de desemprego juvenil. Quando se organiza uma feira de emprego, se estiver a cometer algum lapso, qualquer um dos colegas aqui pode dizer, mas parece que eram 15 expositores de emprego, ou por aí. Quando tu tens 15 expositores de emprego, que está claro para cada um dos expositores quantas vagas há, e o mesmo expositor conhece a realidade de Moçambique e conhece a realidade da cidade de Maputo do ponto de vista de desemprego e faz uma feira, anuncia que há uma feira de emprego numa cidade e num país em crise de emprego. Há aqui uma irresponsabilidade dos atores e já explico porque que há irresponsabilidade. Numa situação daquelas, geras um caos que o responsável é o promotor da feira de emprego, que poderia dizer que nós recebemos as candidaturas, venham assistir à feira, mas as candidaturas elas são recebidas por e-mail. Cada uma das entidades disponibilizava os e-mails e evitavas aquele caos. Aquele caos, ele tem uma implicação política. E a implicação política qual é? É que quem organiza a feira, depois o ônus é de quem não organizou a feira. No caso, se notar, o debate é todo de ataque a quem foi presidir a abertura da conferência. O Presidente da República. O Presidente da República. Que uma coisa é a Conferência da Juventude, a outra coisa é a Feira de Emprego. Isto remete a um outro aspecto, que é, num período tão difícil como o que nós vivemos, é também responsabilidade de quem trabalha com os governantes analisar todos os prós e contras de cada ação que é feita, sob o risco de o ônus sobrar para quem não é responsável. Considero que foi muito perigoso o que se fez em relação à feira de emprego, porque sabia-se que haveria milhares de pessoas a irem candidatar-se para o emprego. Se notar, só mesmo para terminar, se olhar para a enchente, para quem foi para a conferência e ouvir a conferência e olhar lá para fora, vai ver que o desespero era tanto lá fora por submeter um CV que tinhas mais pessoas lá fora à espera de uma oportunidade de emprego que podia ter sido gerida de outra forma esta feira de emprego.